Hoje é quinta-feira, aqui no TV Notícias tem o quadro Dicas de Direito. O assunto de hoje é a rescisão contratual, uma questão que parece boba, mas que ainda gera muita dúvida tanto para o empregado quanto para os patrões. E o nosso convidado é o Dr. Magno Luiz Barbosa, que é advogado e também professor de Direito do Trabalho aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber quais são as principais dúvidas, já que o nosso tempo é curto, então já te faço uma pergunta que é bem geral. Quais são as principais dúvidas e problemas que normalmente acontecem quando o assunto é rescisão contratual, doutor? Olha, Kelson, as principais dúvidas são em relação aos direitos que os trabalhadores têm, né, no momento dessa demissão, no caso, quando são demitidos. Então, sempre quer saber o que ele tem direito de receber, né, em caso de dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa, ou até mesmo no pedido de demissão do empregado. Essas são as dúvidas mais frequentes. Pois é, doutor, e nessa hora, o que pode e o que não pode fazer? Por parte do patrão, por exemplo, o que o senhor aconselha ele não fazer na hora de demitir um funcionário? Olha, Kelson, esse momento é difícil, né? Principalmente ali para quem vai ser demitido. Então, o que se aconselha é que proceda da melhor forma possível, no sentido de seguir a legislação, né? Notificando esse empregado dessa demissão, e evitar qualquer conduta que pode lá na frente resultar em alguma consequência, como por exemplo um dano moral, dependendo da forma que você venha a demitir essa pessoa. Pois é, essa forma de demissão tem que ser muito cuidadosa e cautelosa para que não aconteça isso. Mas nessa mesma pergunta eu te acrescento uma outra segunda pergunta. É possível demitir um funcionário sem estar cara a cara com ele? Ele pode ser notificado no papel, ele pode receber um e-mail ou até mesmo uma demissão por telefone? Olha, Kelson, a legislação ela não é tão clara, por exemplo, em relação ao e-mail, que é uma situação nova que nós temos aí, né? Então, nesses casos, a gente tem mais uma situação que vai na questão ética, né? Seria o ideal aí que não ocorresse esse tipo de demissão, por essa questão ética. Da mesma forma que contratou aquele empregado, conversando, fazendo uma entrevista, o ideal é que essa rescisão ocorresse dessa forma também, né, de forma pessoal. Seria melhor até para as duas partes aí, né? Quando existe a questão de acertos trabalhistas, ou então quando o funcionário não está satisfeito com esse acerto, ou da forma como foi demitida da empresa, e ele entra na justiça, quais são os melhores caminhos? E se existem casos em que o próprio funcionário que entrou na justiça, ele perde a causa também? Existe, a gente tem uma tendência, né, o Brasil, nós temos uma legislação aí que é considerada protecionista, ou seja, protege o trabalhador. Em alguns casos, dependendo do pedido, vai depender totalmente de um conjunto probatório ali na justiça para ele ter êxito ou não naquela ação trabalhista. Mas pode acontecer sim, de eventualmente, se ele tiver com pedidos que ele não consiga comprovar o que ele esteja alegando, ele pode perder sim. Doutor, eu sei que o tempo é curto, então não dá para a gente entrar especificamente nesse assunto, que eu quero que o senhor volte aqui para a gente falar. Mas eu quero que o senhor responda rapidamente com relação a assédio moral e as suas consequências. Isso, mesmo que a justiça tenha realmente fiscalizado esse tipo de coisa, os funcionários já sabem mais sobre isso, isso é uma coisa que é comum ainda nas empresas, entre patrão e empregados? Infelizmente, a gente tem visto vários casos aí, Kelson, de assédio moral. É uma situação que vem crescendo no país, né? Hoje, como você mesmo mencionou, os funcionários hoje já têm mais conhecimento, né? E a própria CLT, ela não trata diretamente do assédio moral, mas ela traz situações ali, dá para você interpretar e verificar se é caso de assédio moral ou não. E isso está evoluindo aí, hoje as pessoas já têm mais consciência, né? Depois da Constituição de 88, muito se mudou no Brasil e essa é uma das coisas que hoje nós já temos uma situação bem diferente do que era antes. Quer dizer, mas é bom interpretar tudo, cada caso é um caso, porque também daqui a pouco ninguém trabalha mais, vai ficar preocupado só com direito, com dever, com assédio moral. Enfim, tem funcionário também que coloca isso muito na cabeça e esquece de trabalhar, né, doutor? Com certeza, esse é um ponto que realmente tem que se verificar muito, porque não pode simplesmente ficar pensando nos direitos. Você tem que realmente trabalhar dentro daquilo que você se propõe, né? Até porque tem dever também, né? Exatamente. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço.